Uma vez conhecidas as equações de movimento do sistema, nós podemos agora calcular a energia, porque nós temos um sistema onde a velocidade muda, né? O objeto para, a velocidade inverte, né? No sentido, então a velocidade varia. Bom, tendo movimento, a energia de movimento, ou energia cinética. E se nós estamos discutindo um movimento harmônico simples, então não tem dissipação, essa energia cinética, quando o objeto para, deve ser convertida para alguma forma de energia potencial. Ela pode ser, por exemplo, gravitacional, no caso de um pêndulo, pode ser elástica, né? Energia potencial elástica da mola, no caso de um sistema massa-mola. Então, você vai converter energia cinética em potencial. E nós conhecemos as equações para posição e para velocidade, por exemplo, então podemos calcular, né? Energia cinética e potencial. Vamos começar pela energia potencial. Vocês viram em Física 1 como calcular, né? Um meio de kx², então nós temos agora, né, a constante elástica da mola e a posição, obviamente a posição, vamos imaginar, no sistema massa-mola, a posição então, do bloco varia constantemente no tempo, então já sabemos como é que é esta equação, né, o x de t, e portanto podemos calcular, né, este valor ao quadrado. Então você vai ter xm ao quadrado, vamos ter cosseno ao quadrado, né. Nós agora podemos chamar essa aqui a parte, né, a amplitude desta função. Então aqui é uma constante que tem a unidade de energia. E temos uma função agora que é cosseno ao quadrado, né. Depois vamos analisar umas características, né? A energia cinética, então nós temos um bloco, né, tem uma certa massa, e aí temos, né, um meio de mv². A velocidade nós já sabemos, né, como obter, e portanto elevamos ao quadrado. Eu vou abrir aqui, né, essa velocidade, tem que lembrar, né? Esta é a parte da amplitude, que é igual a xm ômega, e aí portanto elevado ao quadrado, sinal de menos, né? Sai, e aí temos agora m xm², ômega ao quadrado. E no caso da velocidade temos uma função seno ao quadrado, né? Como anteriormente nós tínhamos uma constante da mola, nós podemos relacionar aqui estas equações com o que vimos antes do sistema massa-mola, né? Lembrando então que o ômega ao quadrado vezes m vai me dar k, então eu posso observar aqui, ó, m e ômega ao quadrado, de modo que eu posso fazer aparecer então a constante da mola na energia cinética, para poder ficar, né, do mesmo jeito que eu vi na energia potencial, por exemplo, elástica. E assim nós temos a energia potencial dada em termos de um cosseno ao quadrado e a energia cinética dada em termos de um seno ao quadrado. E eu consegui fazer então isso aqui ficar parecido para eu poder, né, ficar igual no caso, para poder calcular a energia mecânica do sistema, né, que é a soma da energia cinética mais potencial. E quando fazemos essa soma, uma vez que as amplitudes escrevemos da mesma forma, podemos colocar em evidência, e aqui eu tenho seno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado. Usando uma identidade trigonométrica, né, isso aqui dá 1, portanto a energia mecânica do sistema é dada por este fator, meio de k xm ao quadrado, tá? Na energia potencial eu tinha inicialmente um meio de k x ao quadrado, tá? E aí o xm veio da amplitude, portanto essas funções aqui, a soma dá 1, e eu tenho um valor constante, afinal de contas eu não tenho dissipação, portanto a energia mecânica tem que ser constante. Então se eu derivar energia mecânica em relação ao tempo, tem que dar zero, né? Ela não deve variar no tempo, tá? Então nós tiramos aqui uma conclusão de que a energia mecânica no movimento harmônico simples ela é proporcional ao quadrado da amplitude. Maior amplitude, maior energia mecânica do sistema. Esse quadrado nos mostra que não é uma relação linear, tá? Não é elevado a 1, tá? Elevado a 2, então se você duplica a amplitude, você não vai duplicar a energia mecânica, né? Vai multiplicar por 4, né? Agora, lembrando que a função cosseno, tá, ela varia desta forma. Quando nós fazemos agora o plot da função cosseno ao quadrado,
Então, como é elevado ao quadrado, o que é negativo, né, acaba ficando positivo. Então, o que era menos 1 vira 1. Tá? Então, a função cosseno ela varia entre 1 e menos 1. O cosseno ao quadrado varia entre 1 e 0. Tá? A periodicidade aqui, né, da função agora tem alteração. Né? Você tem, embora os pontos aqui, né, de 0 coincidem, né? E quando está aqui agora o pico coincide, né, com o vale, né, que foi o sinal de menos 1 virou 1 aqui. Né? Então, os pontos de extremidade coincidem. Né? Só que agora eu tenho essa questão em que quando eu tenho a extremidade aqui, é o zero desta função aqui. Né? Então, a extremidade desta função aqui, ó, é o zero desta função aqui. Tá? Então, eu tive uma alteração no período aqui, né, dessas funções. Tá? Se eu colocar o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, tem que lembrar que o seno e o cosseno estão defasados, né, de 90 graus. Então, quando uma está no máximo, a outra está no mínimo. Tá? E elas se encontram, essa aqui entre 0 e 1, elas se encontram no meio aqui, né? Geralmente 0,5 mesmo. Tá? Eu vou dar um zoom aqui nessas funções. E tem que lembrar que a energia cinética e a energia potencial, né, elas variam aqui com o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado. Portanto, essa é a cara da variação, né, quando eu tenho, por exemplo, energia em função do tempo. Tá? Então, a energia potencial elástica ela varia com o cosseno ao quadrado. Então, se a gente considerar, por exemplo, o θ0 igual a 0, né, no tempo 0, você tem... Por exemplo, você puxou a sua mola, né, até a amplitude, né, até o máximo ali. Então a energia potencial elástica é máxima. O bloco está parado, a energia cinética é zero. Quando você libera, né, essa energia diminui, potencial, o bloco começa a ganhar energia cinética. Tá? E lembrando que a energia mecânica é a soma das duas. Né? A energia mecânica é uma constante, portanto a soma vai dar sempre um valor constante. Se você pegar, por exemplo, neste ponto aqui, então a energia potencial tem este valor aqui. E neste ponto, nesse intervalo de tempo aqui, a energia cinética tem este valor. Somando as duas, dá energia mecânica. Então, em qualquer intervalo de tempo, a soma das duas, aqui por exemplo, ambas valem meio, né? A soma das duas dá energia mecânica do sistema. Tá? Em algum momento, a energia mecânica ela é toda cinética, em algum momento ela é toda potencial, né? Quando uma é máxima, a outra é mínima. Tá? E isso acontece porque aqui não tem dissipação. Se tivesse dissipação, né, essa energia mecânica ela iria cair com o tempo aqui, né? Até o sistema não se movimentar mais. Então, isso é uma característica do movimento harmônico simples, né? Não tem dissipação. Agora, se nós pensarmos no sistema massa-mola, a posição aqui, né, do bloco, como é que fica se nós colocarmos a energia em função da posição? Porque aqui está a energia em função do tempo. Né? Como é que ficaria a energia em função da posição? Né? Tem que lembrar, quando você coloca o bloco aqui, por exemplo, na extremidade, energia potencial elástica máxima, né? Você libera o bloco, ele começa a ganhar energia cinética. Nós vimos antes que a velocidade, né, em módulo, tanto faz se é um sinal positivo ou negativo, né? Então em módulo ela é máxima na extremidade. Né? Como é que ficam as energias então em função da posição? Elas são funções quadráticas. Aqui no caso, nas extremidades, a velocidade é zero, então a energia cinética tem que ser zero. A energia potencial é máxima. E a velocidade é máxima, né, quando passa pela posição de equilíbrio, então a energia cinética é máxima e a energia potencial elástica é zero. Tá? Então uma forma é convertida na outra constantemente. No entanto, da mesma forma, a soma das duas, né, vai dar energia mecânica que tem que ser constante. Então em qualquer ponto, no caso aqui a posição, a energia cinética, por exemplo, tem este valor, a energia potencial tem este valor e a soma das duas dá energia mecânica, em qualquer ponto. Tá? Então nós podemos escrever essas funções em termos do tempo ou em termos da posição.
Nós falamos bastante do sistema massa-mola, mas vamos partir então para o pêndulo, né? Nós vemos aqui, por exemplo, um pêndulo simples, tá? Então você tem um corpo com uma certa massa, um fio com um certo comprimento, preso em algum lugar, e isso aqui é posto a oscilar. Então você puxa até uma certa altura, libera e o objeto vai ficar oscilando. Obviamente, se não tem dissipação, você está usando um sistema ideal, ele vai ficar oscilando indefinidamente. Num sistema real, obviamente, isso aqui está, né, numa atmosfera, então você já vai ter perdas aqui na resistência do ar, tem perdas aqui, né, no ponto de contato. Tá? Então, com uma certa aproximação, podemos usar as equações do movimento harmônico simples, porque o tempo que o pêndulo leva, né, para ir e voltar, então completou um ciclo, este é o período. Tá? Obviamente, com dissipação, essa amplitude vai reduzindo até o pêndulo parar. Né? Aqui, portanto, vamos partir de um certo ângulo, né, o ângulo inicial, e aí você tem então o seguinte sistema de forças. Né? Tem a tração, a tensão, né, do fio, que tem que estar esticado, e você tem o peso atuando sobre esta massa. Né? Então tem a força-peso. Nós podemos decompor, por exemplo, o peso em termos de componentes, né? Ao longo desta linha, tá? E o componente perpendicular, tá? A esta linha aqui, porque aí eu teria então, eu posso imaginar então a força-peso dada em termos, né, dessas duas aqui, tá? Então a soma vetorial dessas duas forças me dá o peso, tá? Então é o peso que vai fazer o seguinte efeito, né? Vai contrabalançar esta força aqui, né? Uma parte do peso vai contrabalançar a tensão, a outra parte do peso é o que vai movimentar aqui, né? Vai ficar tangencial a essa trajetória aqui. Tá? Esse componente, se nós observarmos aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, aqui, portanto, a intensidade assim, do peso aqui é este tamanho. Né? Essa intensidade do peso é a hipotenusa. Em relação a este ângulo, esse aqui é o cateto oposto. Tá? Esse tamanho é justamente o tamanho desta força aqui. Então, ó, mg, tá, é esse tamanho aqui, ou o FG. Né? O módulo de FG vezes seno de θ vai me dar este tamanho. E se eu pegar, por exemplo, este tamanho pela hipotenusa, eu tenho cosseno deste ângulo. Então, este tamanho aqui é FG, esse componente é FG cosseno de θ. Então, aqui eu tenho um vetor, e aqui eu estou expressando, né, o módulo deste vetor. Tá? Aqui eu estou expressando o módulo deste vetor. Portanto, a tensão, tá, ela é equilibrada por essa força. Então, a intensidade da tensão é justamente Fg cosseno de θ. Tá? E a força resultante que eu tenho aqui, portanto, vai ser Fg seno de θ. Então, quando o objeto, por exemplo, chega aqui com o ângulo zero, tá? O peso dele está aqui na vertical, a tensão vai estar na vertical também. Então, eu não tenho componente, né, tangencial. Tá? O seno de zero é zero. Tá? Então, a intensidade dessa força ela vai reduzindo à medida que o ângulo vai, né, caindo. E quando o objeto passa para o outro lado, obviamente essa força inverte, né? E aí você tem, então, por exemplo, se eu considerar daqui para cá positivo, eu posso considerar daqui para cá um ângulo negativo. Né? Essa força inverte, vai até um certo limite, né, e volta. Então essa força é a responsável, né, por fazer o movimento do pêndulo, né, e ele desacelera, acelera novamente, né, e este vai e vem, você tem a variação da intensidade dessa força e também, né, a variação da direção dela ao longo da trajetória. Tá? E ela inverte também, né? Para o outro lado aqui, você vai ter este efeito. Né? Vai até um máximo e a intensidade da força também. Tangencial, né? E a intensidade caindo, né, com o ângulo aqui. Certo? É assim que eu posso visualizar, por exemplo, a tensão. Né? O peso é constante. Agora, a tensão na corda ela vai depender, né, daquele componente mg cosseno de θ. Então, ele varia com o ângulo. Quando o ângulo é 0, cosseno é 1. Tá? E aí você tem, então, a tensão é igual ao peso. Né?
Em outras situações, a tensão ela é reduzida um pouquinho, porque aquele componente, né, cosseno também é reduzido. Afinal, você tem uma parte da força, né, a força resultante acaba fazendo, né, sendo tangencial aqui essa trajetória. Tá? Se nós observarmos, por exemplo, a velocidade, né, então você vai ter aqui, tem que lembrar que nós temos aqui uma parte de um movimento circular, por exemplo. Né? Então a gente precisa ter uma aceleração centrípeta. Né? Se eu estiver olhando, por exemplo, do ponto de vista de quem está neste ponto, por exemplo, né? Isso aqui está descrevendo uma parte do movimento circular, portanto tem que ter uma aceleração centrípeta. E obviamente ela varia. Né? Além da aceleração centrípeta, eu tenho uma aceleração, né, tangencial ou linear, né, de acordo aqui com esta força aqui, que é a força resultante. Então a soma dessas duas vai me dar uma aceleração total. Tá? Eu posso obter a velocidade, né, a variação dessa velocidade somente de acordo com esta força aqui. Tá? Então eu tenho aqui a velocidade do objeto varia, ela aumenta, né, a intensidade, diminui e também varia a sua direção, porque afinal de contas, né, eu tenho uma certa trajetória, a velocidade aqui ela é tangencial à trajetória. Então, nós estávamos utilizando antes, né, um movimento circular uniforme, só que agora eu tenho um sistema onde a intensidade da velocidade também varia. O meu vai e vem, por exemplo, desse pêndulo, eu posso imaginar a sombra aqui, né, projetada aqui. Eu tenho um movimento de vai e vem. Tá? Então eu posso descrever com um movimento harmônico simples e as equações nós já conhecemos. Né? Aqui no caso eu posso escrever, mostrar, por exemplo, a aceleração total. Tá? Então eu tenho uma aceleração tangencial devido a esta força e eu tenho aceleração centrípeta. Tá? E essas duas componentes vão me dar a aceleração total. Então, por exemplo, quando o ângulo for zero, tá, eu não tenho uma componente tangencial, né, nem para um lado nem para o outro. Eu só tenho, né, a parte centrípeta. Por isso que a aceleração fica, né, quando o ângulo é zero, está na vertical aqui, certo? Então, nós vamos nos concentrar somente nesta força, na aceleração devido a esta força, não na aceleração total. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o módulo, né, desta força é Fg seno θ, ou seja, né, peso, que é mg, é seno θ. Mas nós temos uma força restauradora. Tá? Então nós precisamos levar em conta, tá, que esta força aqui ela atua no sentido de diminuir o ângulo. Tá? Então esta força aqui faz com que um Δθ, né, daqui, por exemplo, para cá, você tenha um Δθ negativo. Então, como diminui o ângulo, a gente tem que colocar esse sinalzinho de menos. E nós sabemos pela segunda lei de Newton que a força resultante, quando a massa é constante, né, vai ser ma. Nós vamos fazer então de forma análoga ao que fizemos para o sistema massa-mola. Então, considerando ainda, né, que isso aqui você tem um certo arco aqui de círculo, né, então você está percorrendo uma certa distância num certo intervalo de tempo. Nós temos ângulo, vamos medir novamente, né, ângulos em radiano. Então nós temos aqui um certo raio que vai ser o nosso L aqui, tá? Nosso L aqui vai até um certo valor, né? Então, como nós vimos antes, tá? S sobre R vai dar o θ, né, em radianos, ou o S é igual a θr. Se você tiver, por exemplo, o comprimento do círculo, né, se você tiver 360 graus, né, então você vai fazer o comprimento, vai ser 2π vezes r. Se nós pensarmos em radiano, é 2π radianos. Né? Se você tiver um comprimento qualquer aqui, um arco qualquer, você vai pegar o ângulo em radianos e aí você calcula então a sua distância percorrida. Nós temos aqui uma certa distância percorrida, esse vai e vem, num certo intervalo de tempo, que é o período. Tá? Então nós podemos pegar aqui essa distância, né? S é igual a θr. Se você fizer a derivada em relação ao tempo, isso aqui é velocidade linear, né? E aqui dθ dt, velocidade angular. Nós tínhamos visto antes, né? Como neste caso a velocidade linear também varia, e isso nós não tínhamos visto antes, né? Antes nós estávamos trabalhando com um movimento circular uniforme.
Agora nós temos, né, a derivada da velocidade em relação ao tempo da aceleração, é linear ou tangencial aqui, né? E a derivada da velocidade angular em relação ao tempo vai nos dar a aceleração angular, tá? É como se eu fizer, por exemplo, duas derivadas em relação à posição, me dá a aceleração, duas derivadas, né, em relação ao tempo, né, do ângulo, dá a aceleração angular, né? Agora, no caso, se nós pegarmos apenas, né, a projeção desse movimento aqui, a sombra, né, o vai e vem, aí nós vamos ter um período, obviamente, frequência, só que aí no caso calculamos do ômega, não vai ser a velocidade angular, né, do movimento circular, vai ser a frequência angular, tá? Então nós fazemos essas analogias porque as equações aqui, nós utilizamos algumas características, né, de movimento circular. Ele pode ser uniforme ou não, tá? No caso do sistema massa-mola, nós combinamos com o movimento circular uniforme. Aqui do pêndulo podemos pegar um movimento circular, né, de forma geral. Agora a projeção do pêndulo, né, vai ser o vai e vem do movimento harmônico simples. E aí, portanto, vamos falar de ômega, mas será uma frequência angular depois, tá? Nós temos, portanto, eu prefiro falar, né, em termos da aceleração angular, porque nós temos ângulo aqui, tá? Então agora eu posso utilizar, por exemplo, no lugar desta aceleração, que é a aceleração linear aqui, eu vou substituir pela aceleração angular, né, que aí eu tenho então força resultante, vai ser o MA, eu vou trabalhar com ângulo, tá? Uma aceleração angular, porque eu tenho ângulo aqui, certo? O M corta, né, que massa por massa dá 1. Então eu tenho a aceleração angular, vai ser menos G sobre L, seno de θ. Então eu tenho agora parte angular com parte angular. E nós temos o seguinte, né? Quando eu tenho ângulos pequenos, tá? Com oscilações pequenas, ângulos pequenos nós dizemos assim, né? Ângulo menor que 1. Tá? Nós temos um menor que 1 tomando o ângulo em radianos, tá? Como nesse caso aqui, ó. Eu tenho um ângulo 5 graus, só que quando eu passo para radianos, ó, isso aqui fica pequeno, né? Muito menor que 1. Quando eu calculo o seno deste ângulo aqui, né, em radianos, tá, vai me dar um número que é muito parecido com o valor do ângulo, tá, quando eu uso radiano. A diferença aqui é 0,1%. Ou seja, quando eu tenho ângulos pequenos, quando não aparece o número, quer dizer que está em radiano, lembra? Eu tenho um ângulo pequeno quer dizer muito menor que 1. O seno de θ ele é aproximadamente igual a θ, ou seja, ó, o seno deste ângulo que eu calculei aqui é aproximadamente o mesmo valor. Tá? Então, eu posso usar, né, essa aproximação quando eu tenho, né, um ângulo pequeno, ou seja, eu pego uma massa aqui, ó, eu puxo para ângulos até 5, 7, né, graus, e aí passando para radiano fica um ângulo pequeno, e o seno dele fica muito parecido, né, com o valor do ângulo. Então, para oscilações pequenas, usando esta aproximação, essa minha equação da aceleração angular fica mais simples, né? Porque eu tenho uma relação aqui linear, né? Aqui eu tenho a relação não linear. Por que eu faço isso? Bom, se nós lembrarmos lá, quando fizemos uma relação do sistema massa-mola, nós temos um equivalente agora angular, né? Antes nós tínhamos relacionado, né, o K e o M com o ômega ao quadrado, nas equações lá do movimento harmônico simples. Eu tenho algo análogo agora, angular, para o pêndulo, né? Esta equação é um análogo angular dessa, né? Então essa equação está para o pêndulo, assim como esta equação está para o sistema massa-mola. E nós vimos pelas equações do movimento harmônico simples, né, que desta equação aqui identificamos isso aqui como sendo o ômega ao quadrado. Então, para o pêndulo, em pequenas oscilações, essa equação fica análoga a essa. Portanto, a gente faz essa relação de que isso aqui representa, né, para o pêndulo, o ômega ao quadrado, a frequência angular ao quadrado.
Ou seja, podemos calcular a frequência angular, assim como para o sistema massa-mola, com as características do pêndulo, né? Tem um certo comprimento e a massa está sujeita ao peso aqui, né? Então a gente resulta, né, em termos de G. Tá? Então nós podemos, no sistema massa-mola, conhecendo as constantes associadas com o sistema, no caso, né, a massa e a constante de cada mola. Agora no pêndulo, né, nós temos aqui as constantes associadas, né, com o comprimento do pêndulo e aquilo que causa o movimento, né? Quando você, no caso do sistema massa-mola, né, você puxa a mola ou comprime, né, até uma certa posição, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Você puxa a mola aqui até a extremidade que você quer que ela oscile, você solta a mola, o movimento vai ficar fazendo vai e vem. O pêndulo, você vai puxar o pêndulo, né, até uma certa altura, solta o pêndulo, ele começa a movimentar. No caso do sistema massa-mola, vai ser pela lei de Hooke, né? Você tem uma força relacionada, né, com a constante da mola aqui. No caso do pêndulo, você tem a força gravitacional. E aí você tem então a constante associada ao G. Tá? Então olha que interessante, né? Você tendo o ômega, você pode calcular a frequência e o período. Então você pode calcular aqui, puxa o pêndulo, né, com um pequeno ângulo, mede o período, né, o tempo que ele fica fazendo vai e vem. Se você conhece o comprimento, e aí com o período você calcula o ômega, você pode calcular o G, a aceleração gravitacional do local, por exemplo, a aceleração de queda livre do local, para aproximação, né, de pequenas oscilações. Tá? Então nós temos agora, se conhece o ômega, podemos calcular o período e, né, a frequência. Então, como o período é 2π sobre ômega, então nós temos aqui uma equação para o período do pêndulo. Tá? Só que tem que lembrar, vale para ângulos pequenos. Tá? Então, quando a gente bota muito menor que 1, na verdade é em radianos. Tá? Então, normalmente o radiano é omitido. E, portanto, nós temos uma equação relativamente simples para o pêndulo simples, né? Mas isso quando fizemos essa aproximação de ângulos pequenos, né? Ou seja, você tem que imaginar, por exemplo, a partir da posição de equilíbrio, né, você tem uma distância aqui, essa seria a amplitude, né? Imagina a sombra aqui embaixo, né? Esse vai e vem é a amplitude, né? Ou, em termos dessa amplitude, nós podemos medir esse ângulo, porque esse ângulo varia com o tempo. Tá? Se nós pegarmos, portanto, essas equações, né, então nós temos aqui a parte do sistema massa-mola e a parte do pêndulo, veja, nós chegamos nesta equação para o pêndulo. E aí, através da aproximação para pequenas oscilações, né, para ângulos pequenos, chegamos nesta relação linear que é análoga a essa. Tá? Nós vamos fazer as contas, por exemplo, levando em conta que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, veja só. Nós temos uma equação diferencial, tá? Linear de segunda ordem homogênea para um sistema massa-mola. Da mesma forma para o pêndulo, isso aqui é a segunda derivada do ângulo em relação ao tempo, aqui nós temos o ângulo, né? Passa para o outro lado. Temos uma equação diferencial, né, linear de segunda ordem homogênea para um pêndulo simples. E veja que essa equação é para um caso de pequenas oscilações. Então, para este sistema que é o pêndulo simples, na verdade a equação geral é esta, né? E aí, portanto, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem não linear. Ou seja, é muito mais complicado de resolver. Né? Nós temos aqui, então, a posição em função do tempo. E aqui nós podemos, para o caso angular, também trabalhar com ângulo. Como é que esse ângulo varia em função do tempo? Vai ser uma função análoga, né? Porque é um movimento harmônico simples, portanto tem uma equação harmônica. No entanto, isto aqui vale para esta aproximação que fizemos para pequenos ângulos. Porque se for resolver essa equação aqui, θ em função do tempo, ele é uma função mais complicada, né? Aqui dentro tem uns polinômios aqui, então é uma função mais complicada. E se for calcular, por exemplo, o período, né, fica mais complicado ainda. Tá? Então, esta aqui é a primeira aproximação dessa equação. Aqui, por exemplo, vai ficar
A primeira parte aí dada, né, vai ficar, esta parte aqui, então vai ficar 1 mais um termo com seno ao quadrado, mais um termo com seno na quarta, e assim por diante. Então, para pequenos ângulos, né, quando você vai ter, né, a sua amplitude angular, né, pequenas oscilações, você tem esta equação aqui, o período dá dessa forma. Quando você vai utilizando ângulos cada vez maiores no seu pêndulo, você tem esses efeitos não lineares, né, vão ficando cada vez mais pronunciados. Então você precisa, na verdade, calcular esta correção aqui. Ângulos cada vez maiores, você precisa de ter cada vez mais termos da sua série aqui, para que o período calculado vai ficar cada vez mais próximo do período medido, né? Se você pegar um pêndulo lá na sua casa, pega uma massa que deve ser pequena, né? Mas com uma massa considerável, por exemplo, pegar aí um pessoal que faz pesca, né? Tem um chumbo lá, colocam com boias de chumbo, né? Então você tem um material de chumbo que é pequeno e tem uma certa massa considerável, amarra aqui uma linha, colocar um ângulo muito grande, for medir o período e usar essa equação, não vai dar certo, tá? Porque ângulo grande já não funciona. Então você vai ter que pegar uma equação aqui, cada vez mais termos, e aí sim o que você calcula fica mais próximo, né? Cada vez mais próximo do que você mede, tá? Porque o comportamento, veja só, é um pêndulo simples, né? É uma massa com um fio. E olha a equação que você tem para um sistema tão simples desse, né? E isso considerando um sistema ideal, sem atrito, sem dissipação, tá? Então, se você tem um pêndulo agora, considerando dissipação, né, considerando atrito, né, considerando a resistência do ar, a equação vai ficar mais complicada que isso aqui ainda, né? Então, veja que o nome pêndulo simples ele engana bastante, né? Nós vamos pegar somente pêndulos simples para pequenas oscilações. Aí as equações ficam mais simples, tá? Fica análogo ao que nós vimos para o sistema massa-mola. Tá? Então aqui é só mais para curiosidade para vocês, né? Equações diferenciais, vocês vão fazer cursos, né, para resolver equações diferenciais mais para frente. Então, por exemplo, o que essa equação aqui nos diz, né? Isso aqui, a aceleração é isso aqui, né? A segunda derivada da função vai ser igual a menos uma constante vezes a função. Você pode chutar uma solução, é o cosseno, que você deriva duas vezes e volta a ser cosseno, não é? Função exponencial, você deriva duas vezes, volta a ser a função exponencial. Então, vocês vão aprender vários métodos para resolver equações diferenciais, né? Nós podemos também obter as equações para o pêndulo simples através da energia, expressões de energia aqui, né? Cinética, potencial, e podemos resolver através de torque, né? Vocês aprenderam em Física 1, nas rotações, também tem torque, né? Que é o agente rotacional. Então aqui no caso, nós temos aqui no ponto fixo, temos um braço de alavanca, e essa força resultante, né, vai provocar o que seria, né, uma parte, né, de uma rotação, por exemplo, né, enquanto ela atua aqui, né. Então a gente sabe que o torque é dado pelo o momento de inércia e aceleração angular. Se você for fazer vetorialmente, né, R vetor F. Então aqui você tem um vetor R, né, aqui. A força, por exemplo, seria a força peso, tá? É que aí vai dar, se você fizer desta forma, vai ser um módulo do primeiro vetor, um módulo da força peso, né, e o seno do ângulo entre eles, que é justamente, né, a força peso vezes seno vai dar esse componente aqui. E esse componente é justamente, né, o componente perpendicular, né, se você imaginar o vetor R aqui, né? Ou seja, dividindo o peso, né, naqueles dois componentes que nós vimos antes, ao longo dessa linha, né, tanto para o componente do peso aqui quanto para tração, aqui o torque é zero, né? Vai sobrar somente esta força, que é justamente o que nos interessa, tá? E aí vai ficar então o módulo do primeiro, que é o L, o módulo do segundo, que é o FG, e o seno do ângulo entre eles, né? Então nós temos aqui também o sinalzinho de menos, é porque é uma força restauradora, tá? Essa força atua no sentido, né, para reduzir esse ângulo. Então você tem um delta θ negativo. E aí, portanto, nós temos aqui, né, o torque aqui.
e alfa, né? Então a gente tem agora a expressão que nós vimos antes, que é análoga, né? Que a gente tem agora uma relação não linear, né, entre a aceleração angular e o ângulo. Né? Para ângulos pequenos, fazemos aquela aproximação, né? Seno de θ é aproximadamente igual a θ, e, portanto, a gente identifica essa parte como sendo, né, o ômega ao quadrado, fazendo analogia, né, com o sistema massa-mola. Então, o período é dado dessa forma. Bom, mas não está igual ao que a gente viu antes, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Existe um outro pêndulo que é o pêndulo de torção. Você pode usar uma análise equivalente usando torque, né? Você imagina, por exemplo, um fio com essa massa, com outro objeto qualquer, só que em vez de você colocar ele para oscilar aqui, você deixa aqui o fio na vertical e gira essa massa aqui. Gira a massa e solta. Então você torce o fio e solta, né? Bom, ele vai voltar. Se você torcer o fio até um certo limite, ele volta, o objeto começa a oscilar. Né? Se você torcer demais, deforma, pode até romper o fio. Né? Então você vai ter um torque associado com o ângulo, né, que você vai causar esse giro. E aí você tem uma constante associada, né? A constante de torção. E aí você vai relacionar com o torque e vai chegar numa expressão análoga que vai relacionar, né, a aceleração angular com o ângulo. Tá? E o momento de inércia do corpo. Tá? Se você conhecer, então, essa constante associada com o fio, tá? Você pode calcular o momento de inércia de um objeto irregular. Tá? Bom, isso aqui para o pêndulo de torção. Tá? Então vamos voltar para o nosso pêndulo simples, que não é tão simples assim. Né? Nós temos essa equação, aí tem que lembrar. Dado que, se você colocar um objeto, né, uma massa pequena, assim, pontual, né, em rotação, por exemplo, o momento de inércia é ml ao quadrado. E quando você substitui, então, para o pêndulo simples, né, já que o nosso L, né, é o raio aqui, né, aí você vai chegar na equação que nós obtivemos antes. Tá? Para pequenos ângulos, né, pequenas oscilações. Então, essa é uma expressão geral, tá? Porque vai ser importante quando a gente obtém pelo método do torque. Né? Acabamos chegando da mesma expressão que vimos, né, com a análise de forças. Né? E por que eu deixei a expressão dessa forma? Tá? Porque nós podemos ter o chamado pêndulo físico. Né? Você pega um corpo rígido, né, qualquer, ele vai ter uma certa distribuição de massa, né? Inclusive a densidade do objeto pode variar, né, com a posição. Se você suspender ele em relação a certa posição, e aí você vai poder colocar ele oscilar, né? Vamos analisar em termos do centro de massa, né? Onde vamos colocar aqui a atuação do peso, né, do objeto. Então você vai ter um certo corpo, uma certa distribuição de massa oscilando em relação a um ponto. Se você suspender pelo centro de massa, ele não vai oscilar. Né? Então, a gente pode usar, inclusive, né, pontos em relação ao qual ele oscila, né, traçar uma linha, traçar linhas até encontrar, por exemplo, o centro de massa do objeto. Tá? E o que acontece? Nós temos aqui agora então o nosso braço de alavanca, tá? Em vez de L, né, vou chamar de H agora. E o peso então está atuando aqui no centro de massa, portanto eu tenho, né, um componente do peso nesta direção aqui e o outro na direção perpendicular. Tá? O torque desse componente é zero, né? Eu tenho um torque aqui. Ou, né, se eu for calcular o torque, né, como nós vimos, pegando este componente, vai me dar o seno, que é justamente, né, o que sobra a parte perpendicular ao braço de alavanca. Tá? Então essa análise é o que a gente fez antes para o pêndulo simples, usando o método do torque. Né? Nós vamos chegar nesta equação. E quando a gente faz aquela aproximação para ângulos pequenos, né, novamente chegamos, né, nesta relação, de novo, fazendo analogia, né, com aquela equação do sistema massa-mola. Isso aqui, portanto, é a frequência angular ao quadrado. E aí nós temos, então, aquela expressão, como havia deixado antes, né, para o pêndulo simples. Tá? Para o pêndulo simples, o momento de inércia é bem simples. Né? Para um corpo qualquer, que tem uma certa distribuição de massa, a informação da distribuição de massa desse corpo vai estar no momento de inércia. Tá?
Então, claro, alguns corpos regulares a gente consegue, né, obter uma expressão analítica para um momento de inércia. Objetos irregulares tem que medir o momento de inércia, vai obter um número aqui, tá? E, portanto, você pode calcular então o período para um pêndulo físico, né? Pêndulo físico a gente chama de pêndulo físico quando você tem, né, uma certa distribuição de massa. E quando é pontual ou próxima, né, de algo que pode ser considerado pontual, aí temos um pêndulo simples, né? A equação fica ainda mais simples, tá? Isso para pequenas oscilações, tá? Não pode esquecer disso, né? Bom, nós estávamos tratando no sistema ideal, né, sem dissipação, sem atrito, etc. Agora vamos lidar, né? Vamos adicionar algum componente que causa amortecimento, tá? Então nós vamos analisar o movimento harmônico simples amortecido, ou seja, nós vamos pegar aquele movimento harmônico simples, tudo aquilo que nós vimos para o sistema ideal, vamos manter o máximo de características que pudermos e colocar um certo amortecimento. Então imaginar aqui um sistema idealizado, o nosso sistema massa-mola, e isso está conectado aqui então, né, para um objeto que vai representar um fluido, né, com uma certa viscosidade, vai representar a dissipação do movimento. Então ele vai oscilar e a oscilação vai variando, né, a amplitude vai decaindo até ele parar, tá? Então vai ocorrer dissipação aqui. Então esse nosso sistema, né, idealizado, vamos imaginar o seguinte: qual o sistema de forças que está relacionado aqui? O sistema massa-mola nós tínhamos feito antes, né, com a lei de Hooke e a segunda lei de Newton. E agora para a parte de dissipação, nós podemos fazer uma analogia com a resistência do ar, por exemplo, né, que tem uma força que é proporcional à velocidade, né, tem menos uma constante vezes a velocidade, né, uma força que é contrária ao movimento. Então vamos supor uma força de amortecimento, né, também com essa cara aqui, né, contrária ao movimento, né, e é proporcional à velocidade, por exemplo, tá? Então esse B é chamado de constante de amortecimento do sistema, tá? Então vai variar, esse valor, esse número vai variar, né, de acordo com cada sistema. Portanto, o nosso sistema de forças agora tem que incluir aquilo que nós tínhamos antes, que era menos Kx igual a MA. Nós temos agora mais uma força, né, para adicionar ao sistema. E assim agora nós temos a equação modificada em relação ao que nós tínhamos antes, né? Quando B é zero, voltamos ao sistema massa-mola que tínhamos antes, né? E aí, se nós lembrarmos que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, a velocidade é a primeira derivada da posição em relação ao tempo, e aqui nós temos a posição, bom, nós temos uma equação diferencial. Nós tínhamos visto antes, né, para o sistema massa-mola não tinha essa parte, tá? Quando B é igual a zero, desaparece isso, nós já sabemos como é que são as equações. Mas quando tem esse termo agora, né? Bom, quando for resolver a equação diferencial, e isso não é claro para um curso de Física 2, nós vamos ter, por exemplo, que resolver essa equação. Uma das soluções é esta aqui, tá? Ela é análoga ao que nós vimos antes, tá? Tem uma parte oscilante aqui, né, um cosseno. No entanto, a amplitude tem uma exponencial aqui, um decaimento exponencial, tá? E nós temos esse ômega barra é para dizer que ele é diferente do ômega que nós tínhamos antes, tá? Porque o amortecimento vai alterar, né, a vibração, como o sistema vibra aqui, né, tá? Nós temos, por exemplo, o ômega que nós tínhamos visto antes era o K sobre M aqui, né? K sobre M dá ômega ao quadrado, né? Só que agora a nova frequência angular, ou de frequência, né, porque está relacionado com 2π pela frequência, né, nova frequência angular, ela vai ser modificada por esse termo na parte da dissipação do amortecimento, né? Então eu vou chamar isso aqui de gama, né? Então vai ficar ômega ao quadrado menos um gama ao quadrado. Quando B é igual a zero, ou seja, quando não tem a parte do amortecimento, ele realmente é o ômega que nós tínhamos antes, tá? Então o amortecimento vai alterar, né, a frequência, né, de vibração do sistema. Então a gente pode dizer que este ômega aqui, tá, é a frequência natural de vibração do sistema, né? Se você não tem essa parte, puxa aqui a massa, solta, ele vai oscilar com uma certa frequência, né? Então um certo período, então tem uma certa frequência angular aqui,
Então essa é a frequência natural de oscilação do sistema. E quando a gente coloca a parte da dissipação, ela vai alterar a frequência de oscilação do sistema, né? Deixa de ser aquela calculada, né, raiz do K sobre M, e passa a ser modificada. Tá? Então eu tenho aqui a K sobre M menos esse termo que envolve, né, a parte da dissipação. Tá? E essa equação aqui, portanto, né, nós vamos ter o comportamento dado da seguinte forma. Né? A gente vai ter a parte, tá, oscilante, só que em vez da oscilação, né, ter uma amplitude aqui constante, ó, este termo aqui faz com que a amplitude caia. Né? Então tem esse decaimento exponencial aqui. Ó. Então ele oscila, obviamente, mas a amplitude ele fica limitado nessas duas regiões aqui. Então ele vai oscilar e a posição, ó, que ele alcança vai ser cada vez menor até que para. Então isso aqui faz com que esse exponencial, né, com menos t, né, tende a zero. Quando t cresce, né, isso aqui tende a zero. E a energia, obviamente, né, vai ser ela proporcional à amplitude ao quadrado. Né, como a amplitude agora tem um decaimento exponencial, se você elevar ao quadrado aqui, ele vai matar esse sobre 2 aqui. Né, então vai ficar com esta cara. A energia também, né, decai com o tempo. Portanto, a derivada da energia em relação ao tempo não dá zero, como tínhamos visto antes. Né? Agora, a energia mecânica do sistema ela vai reduzindo com o tempo, porque você tem dissipação. Tá? Se for resolver, então, aquela equação, nós temos 3 casos possíveis. Né? Porque eu tenho aqui esse ômega ao quadrado menos gama ao quadrado. Este fator aqui pode ser maior do que este aqui. Né? Daí, isso menos isso, né, fica um número complexo, né, fica uma raiz quadrada do número negativo, um número complexo. Né? Ou isto pode ser maior do que isso, ou isso aqui pode ser igual a isso. Né? Aí o ômega barra aqui dá zero. Então, para este caso aqui, eu tenho aquela solução que nós vimos antes. Para esses dois casos, eu tenho soluções que não tem a parte, né, oscilatória aqui. Né? E aí eu tenho, então, essas soluções, vou mostrar por curiosidade para vocês. Né? Este caso aqui é o chamado subamortecido. Então veja só, essa aqui é a oscilação, um oscilador harmônico simples. Né? Então eu tenho aqui aquela oscilação descrita pelo movimento harmônico simples. Tá? Não tem amortecimento. Esse caso aqui é o subamortecido, onde tem aquele decaimento exponencial, né? Que vai guiando aqui a amplitude. Né? Tem aquele decaimento. Então esse azul aqui é o subamortecido. Né? Ela vai oscilando e a amplitude vai reduzindo com o tempo. Esse outro caso aqui é o superamortecido. Né? Tem essa condição aqui. Então depende da relação entre a frequência natural, né, de oscilação do sistema. Aí você calcula o ômega, né? E a relação que envolve lá aquela constante B e a massa. Né? Então aí você vai ter então o caso B, o superamortecido. Tá? Ele oscila levemente aqui, né? Demora para cair, mas ele cai. Ele não fica oscilando, por isso que ele é superamortecido. E tem o outro caso aqui, onde é criticamente amortecido, né? Porque quando o ômega ao quadrado é igual ao gama ao quadrado, a gente tem aqui, ó, esse ômega barra aqui é zero. Tá? Então ele não está nem oscilando mais. Então ele cai assim rapidamente, né? Ele tende a ficar pequenininha muito rapidamente. Enquanto esse aqui ainda tem uma certa posição, esse aqui já está praticamente no zero. Então é criticamente amortecido. Só para imaginar assim, para facilitar talvez vocês manter aquela imagem mental assim, né? Imagina, por exemplo, uma porta que abre para os dois lados. Tá? Então você tem que ter aquela porta volta, né? Se alguém vai passar por ela, né? Então abre a porta, ela volta, bate algumas vezes, por exemplo, assim, ela vai e volta, né? Agora tem algumas portas que ela sobe para um lado e você tem então um braço, né, em cima lá que age como uma mola, por exemplo, né? E você não quer que a porta bata no batente, né? Como chama, né? O batente é o que está segurando a porta, né? Você não quer que a porta pode ser uma porta de vidro, né? Vai quebrar, vai danificar. Então o que acontece, né? Você tem que colocar um amortecimento brusco, né? Então abriu a porta, solta, ela vai descer aqui, vai voltar para a posição que estava e não vai ficar oscilando, tá? Ela simplesmente
Então você tem uma oscilação que pode ser, né, super amortecida ou criticamente amortecida. E alguns sistemas aqui, então, você pode projetar tipos de mola que vão se comportar, né, de um jeito ou de outro, né? Isso é mais para curiosidade, né? Além da oscilação amortecida, a gente pode ter oscilação forçada e depois a ressonância, né? Você imagina, por exemplo, você tem a massa mola e você ainda causa vibração, né? Então você é um agente externo que vai alterar a forma. O sistema tem uma frequência natural de vibração, né? E você ainda está interagindo com o sistema aqui, né? Isso aqui é uma oscilação forçada, por exemplo. Ou, né, imagina uma pessoa empurrando outra no balanço do parque. Então, se você puxar a pessoa que nem um pêndulo, né, você solta aquela pessoa que está no balanço, o vai e vem ali, né, tem um certo período, tem uma frequência natural, né, de vibração ali, né, esse vai e vem. Agora, se você começa a empurrar, se você empurra antes da pessoa completar o movimento, né, aí você está atrapalhando o movimento da pessoa. Então, esse tipo de interação, né, a gente pode tentar modelar aqui, né, com uma oscilação forçada, tem um agente externo. Vamos imaginar, por exemplo, para fazer umas contas, uma força externa harmônica, por exemplo, né, variando aqui, né, desta forma, e tem então, portanto, uma frequência externa, né? Tem uma frequência angular, né, que dá um F, né, uma frequência diferente da frequência natural de vibração do sistema. Então, no meu sistema de forças, eu vou ter que pegar tudo aquilo que a gente viu, né, se eu considerar um amortecimento, né, o sistema massa-mola aqui, ele não vai ser igual a zero, porque agora eu tenho uma força resultante, né, força externa, por exemplo. É uma equação diferencial mais complicada ainda para resolver. Aí quando você vai resolver, vai dar um trambolho aqui, né? Vai ficar desse jeito. Então ele vai ter, né, com a parte do amortecimento, se eu considerar, por exemplo, a parte de subamortecimento, né? Aqui está a parte oscilatória, ó, tudo isso aqui é amplitude. Tá? Então eu tenho, né, a parte de subamortecimento, que é chamada, né, a parte da solução. Isso aqui, por exemplo, está somando, então eu posso pegar isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então, como se fosse o x de t, um x1 de t mais x2 de t. Eu tenho uma combinação linear de duas soluções. Tá? Então, essa aqui é chamada solução, a parte transiente, né? Porque essa aqui vai decair com o tempo para zero. Né? E essa é a parte estacionária. Então, a gente pode mexer para facilitar só na parte estacionária. Onde veja que eu tenho aqui um ângulo de fase para a força, né, externa. E eu tenho uma combinação que eu tenho esse ângulo que depende, né, da relação, ó, entre a frequência natural do sistema, massa-mola, por exemplo, e aqui a frequência que oscila a força externa. Tá? E eu ainda posso ter aquela relação, né, que é o tipo do subamortecimento. Né? Então eu tenho três frequências aqui. Né? No caso, vamos pegar só a parte estacionária. Eu tenho só duas frequências, né? Frequência natural de oscilação do sistema e a frequência com que oscila a força externa. Então eu tenho a posição e a velocidade, né? Tem que fazer bastante conta aí. Fica até mais fácil de observar com a velocidade, ó, quando eu tenho isso menos isso, então quando a frequência da força externa fica cada vez mais próxima, né? Se ela chega nesse valor, isso aqui dá zero, né? E aí eu tenho, por exemplo, esse termo aqui, né, vai cortar com esse, então fica mais fácil de olhar na velocidade. Ó. A amplitude da velocidade tem o valor máximo, que é esse aqui, ó, quando a frequência angular, ou seja, né, a frequência, né, também da força externa é igual à frequência natural de vibração do sistema. Tá? A amplitude é máxima da velocidade, da posição também. Tá? Você tem uma amplitude máxima aqui. Né? E se você considerar esses dois termos, né, se ainda tiver esse, então você vai somar a amplitude e vai ficar, né, maior ainda. Né? E isso nos diz, por exemplo, se a gente calcular a potência média associada, porque eu tenho, né, velocidade e uma força externa, eu faço uma média temporal, tá? Eu obtenho algumas expressões, né? Então eu tenho aqui essa expressão. Então quando eu tenho a frequência com que varia, né, a frequência da força externa igual à frequência natural de oscilação do sistema, a minha potência média associada ela é máxima. Tá? E aí que nós temos então a questão da ressonância.
né? Eu tenho um sistema, eu tenho equações análogas, inclusive para o caso elétrico, por exemplo, né? Vocês vão ver em física 3, com um circuito RLC, a equação diferencial, né, análoga, por exemplo, que nós vimos aí. Eu tenho, por exemplo, aqui a potência média aqui, né, a média temporal, para diferentes valores, né, da minha constante de amortecimento, por exemplo. Ela está aqui dentro do gama, lembra, né? Então, eu tenho, quando a minha frequência da força externa varia, eu tenho situações em que, né, ela chega a um máximo, que é quando justamente ela tem o valor, né, da frequência natural de vibração do sistema. E claro, para valores, né, do amortecimento cada vez menores, né, então isso aqui fica maior ainda. Então, porque eu tenho aqui uma relação, né, inversamente proporcional com o B. Tá? Então, a frequência ômega, que é a frequência angular, ou a partir do ômega eu calculo F, né? Então, a frequência natural de oscilação do meu sistema, se ele está interagindo com um outro sistema oscilante, né, essa passa a ser a chamada frequência de ressonância. Quando o sistema externo, a força externa, por exemplo, a vibração dela chega cada vez mais próxima, né, cada vez mais próxima da vibração natural do sistema, né, a energia transferida por ciclo é cada vez maior, né? A potência associada e as amplitudes, né, de movimentos é cada vez maiores, né? Então você tem aqui a chamada ressonância, quando a frequência externa chega cada vez mais próximo da frequência natural de oscilação do sistema. Tá? Então essa frequência passa a ser chamada de frequência de ressonância. E você já deve ter percebido, por exemplo, passa um caminhão na rua, o motor, né, tem um certo barulho, né? Essa onda sonora, essa vibração chega até os nossos ouvidos, então pode fazer até a janela vibrar. Já deve ter percebido, né, a janela começar a vibrar. Por quê? A janela tem uma certa frequência natural, né, de vibração. Se você bater na janela, né, ela vai vibrar. Essa vibração obviamente se dissipa, né? Mas é um sistema que vibra por um certo intervalo de tempo. Se a frequência do som emitido pelo motor, né, ela está não necessariamente igual, mas está muito próxima da frequência natural de vibração da janela, né? Você vai ter esses picos aqui, ou seja, né, vai entrar em ressonância, a janela começa a vibrar e a gente escuta o barulho, né? Então, você tem esse fenômeno de ressonância, onde você tem, né, as amplitudes, né, chegam no pico ali, né? E num sistema elétrico, né, você tem análogo. Então você pode estudar um caso mecânico, vibrações em estruturas num prédio, por exemplo, né? Pode estudar um caso análogo num circuito elétrico, né? E aí você verifica as condições que acontecem, né? Inclusive circuitos para você fazer selecionar faixas de frequências, por exemplo, né? Você está recebendo ondas eletromagnéticas no teu rádio, estão chegando ondas de todas as estações, né? Como é que você vai fazer para selecionar aquela frequência que você quer ouvir, da estação de rádio que você quer ouvir? Você tem que ter o seu oscilador ali no rádio, e você regula, né? Se você desmontar rádios mais simples, antigos, você tinha lá um capacitor variável, por exemplo, ou um indutor, né, que variável, né? E você selecionava a frequência da estação que você quer ouvir, você colocava para oscilar o seu sistema, e aí a frequência da rádio, que estava cada vez mais próxima, né, você tem então, entra em ressonância com o teu oscilador, e as outras frequências, né, o sinal ficaria muito fraco, né? Aí você amplifica o sinal que você quer, selecionou aquela rádio e escuta somente aquela rádio, né? Então você pode estudar então essas vibrações em sistemas, estrutura de um prédio, por exemplo, né? Em que condições pode acontecer a ressonância que vai e fazer um prédio, por exemplo, né, para regiões onde tem tremores de terra, né? Conhecer características, né, dos terremotos, né, da frequência com que ocorrem, né, essas vibrações, porque aí você entende porque alguns prédios caem, alguns prédios não caem, mesmo quando tem, né? Mesmo em locais que são prédios projetados, né, para mitigar vibrações, né, existem terremotos que derrubam alguns prédios e não derrubam outros, né? E aí você tem esse fenômeno de ressonância. Livros de física que vocês vão folhear vai ter exemplo, né, de ponte, né, ponte estaiada, né, que pode se romper em determinadas condições, né? Nós temos um exemplo famoso lá nos Estados Unidos. E também é possível entender, né, por que militares não devem marchar quando vão passar por uma ponte,
né? E quando estão marchando, eles estão em sincronia, né? E se a frequência, né, dos passos, né, ficar muito próxima da frequência natural de vibração, né, da estrutura, né, da ponte, vai começar a vibrar, né, vai ter um pico aí na vibração e pode virar, dependendo do tipo da estrutura, né, pode se romper, pode dar problema. Então, quando chega na ponte, cada militar vai caminhar do seu ritmo e aí então você vai mitigar esse efeito, né? Então é isso, essa parte de ressonância e amortecimento é mais para curiosidade, tá, gente?